Presta atenção nessa história, que ela é daquelas de arrepiar, daquelas que a gente só acredita vendo. Aconteceu bem no coração financeiro de São Paulo, onde o cheiro de café caro se mistura com a fumaça de ônibus e a correria dos engravatados. O palco era uma praça pequena, mas chique, perto da Faria Lima. Um oásis verde no meio de tanto concreto, onde os executivos iam esfriar a cabeça ou fechar negócios de bilhões de reais, longe dos ouvidos curiosos dos escritórios. E é aí que a gente encontra o Dr. Henrique Vasconcelos. Henrique não era só um executivo. Ele era o executivo. CEO de um conglomerado que mexia com logística e tecnologia. O cara tinha o mundo na palma da mão, ou pelo menos os balanços financeiros. Naquele dia ele estava impecável, como sempre. Terno italiano sob medida, sapatos que brilhavam mais que a lua cheia, e um relógio que valia o apartamento de muita gente. Ele estava encostado numa palmeira imperial, tentando ter uma conversa privada no celular, a voz baixa, mas firme. Dava para ver no rosto dele que o assunto era pesado, coisa de fechar contrato milionário, ou talvez demitir alguém que custava caro demais. Não, Marcelo, eu já disse. O prazo é amanhã, ou a gente perde o bid. Não me venha com desculpas de logística reversa. Eu quero solução, não problema. Ele dizia, passando a mão nos cabelos grisalhos, elegantemente penteados para trás. Henrique vivia nessa bolha de pressão e sucesso há 20 anos. Aos 40 e poucos ele tinha o mundo. Mas a verdade é que ele andava meio vazio. Era um homem que tinha enterrado o passado debaixo de pilhas de ações e lucros. A praça, para ele, era só um lugar para respirar. Ele nem notava a vida que fervilhava ao redor. Os casais passeando, os vendedores ambulantes, muito menos as crianças que viviam nas ruas adjacentes. E é aí que a gente encontra o outro protagonista dessa história, João. João era um moleque de rua. Magrinho, talvez uns 10 anos, mas com uma esperteza que não cabia naquele corpinho. Roupas sujas, chinelo gasto e um olhar que parecia ter visto mais do que deveria. Ele não era um desses meninos que só pedem esmola de forma passiva. João era um observador, um estrategista da sobrevivência urbana. Ele sabia quem valia a pena abordar, quem estava distraído demais e quem era só fachada. Naquele momento, ele estava rondando a borda da praça, farejando oportunidades. Viu Henrique, claro, o alvo perfeito. Mas Henrique estava ocupado. João sabia que interromper um peixe grande, no meio de uma ligação de trabalho, era pedir para levar um fora feio, ou pior, ser ignorado. Mas a vida na rua não espera. João precisava de dinheiro para o almoço. Ele deu a volta na palmeira e se preparou para a abordagem padrão, aquela que ele ensaiou 1000 vezes. A mãozinha estendida, a voz mansa, o pedido de R$1 para um pão. Acontece que, antes que ele pudesse chegar perto do Henrique, a cena mudou. Perto do chafariz da praça, um casal de turistas estava visivelmente perdido e frustrado. Eles eram altos, loiros, vestindo roupas de trekking caras, mas pareciam completamente desorientados pelo mapa amassado que seguravam. João reconheceu a confusão. Ele já tinha visto aquele tipo de gente antes, estrangeiros ricos, que geralmente são mais fáceis de sensibilizar. Ele mudou o foco. O homem, que parecia ser o mais nervoso, falava alto, gesticulando para um ponto no mapa. João não entendia as palavras, mas entendia a frustração. Ele se aproximou do casal com a postura de quem não queria incomodar, mas estava ali para ajudar. Moço, moça, estão perdidos? Querem ajuda? Perguntou João em um português puxado, mas claro. O homem parou de falar, olhou para baixo e viu o garoto sujo. Ele suspirou, balançando a cabeça, e tentou explicar em um inglês quebrado, apontando para o mapa. We need Avenida Paulista. This way? Or the other way? João franziu a testa. Em inglês ele entendia o básico, o suficiente para pedir comida, mas não para dar direções complicadas. E aí, o inesperado aconteceu. O turista, visivelmente mais irritado, virou-se para a esposa e soltou uma frase longa, rápida e cheia de consoantes que pareciam rolar na garganta. Ele estava falando alemão. João não hesitou. Seu corpo, acostumado a reagir rápido, apenas se adiantou. Ah,
Moment mal, disse João com uma calma surpreendente. Ele ajustou a postura e olhou para o mapa. O casal parou, chocado. Eles olharam para o garoto da rua, depois um para o outro como se estivessem vendo um fantasma. João continuou em um alemão impecável, com um sotaque tão limpo e preciso que parecia ter saído de uma escola de Berlim. Sie müssen nur hier links abbiegen, dann 2 Blocks geradeaus. Die Paulista ist gleich dort bei der U-Bahn-Station. Es ist sehr einfach. Tradução. Vocês só precisam virar à esquerda aqui e seguir reto por 2 quarteirões. A Paulista fica logo ali, perto da estação do metrô. É muito fácil. O turista, atônito, respondeu, a voz embargada pela surpresa. Ele perguntou a João onde ele tinha aprendido a língua, falando com a pronúncia pesada e gutural típica dos falantes nativos. Eles começaram uma conversa rápida. O turista, Klaus, explicando que estava procurando um museu específico e que o GPS do celular tinha morrido. João, com a naturalidade de quem fala a própria língua, deu às diretor de operações ordenadas exatas, inclusive avisando sobre o horário de pico do trânsito. A cena era surreal. No meio de São Paulo, um garoto de rua com o pé rachado e a camisa furada estava dando instruções complexas de logística urbana para um turista alemão em sua língua materna. A conversa durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para congelar Henrique Vasconcelos na sua ligação. Henrique estava do outro lado da palmeira. Ele tinha acabado de dizer, certo, eu ligo de volta em 5 minutos, e estava pronto para desligar, quando aquele som o atingiu. O som do alemão. Não era só o idioma. Henrique ouvia alemão o tempo todo em reuniões internacionais. O que o fez derrubar o celular, um modelo que custava o equivalente a um carro popular, no chão, foi o sotaque. Era o sotaque de Munique. Aquele jeito específico de pronunciar o R, a entonação ligeiramente musical das vogais longas. Aquele era o sotaque. O mesmo sotaque que ele ouviu por 4 anos, 20 anos atrás. O sotaque de Helena. Henrique nem viu o celular cair. Seus olhos, antes focados em planilhas e lucros, se fixaram no garoto. Ele não estava olhando para o mendigo. Ele estava olhando para o passado. Helena Schmidt, sua noiva. Alemã, nascida em Munique, mas que tinha se mudado para o Brasil com a família ainda na adolescência. Ela era a luz da vida dele. Inteligente, cheia de planos, e com aquele sotaque inconfundível. E Helena estava morta. Pelo menos, era o que ele acreditava. 20 anos atrás, um acidente de carro na Via Dutra tirou a vida de Helena, e de quebra levou um pedaço da alma de Henrique. A dor foi tão grande que ele se jogou no trabalho, construindo o império que era hoje, mas nunca mais permitiu que ninguém chegasse perto de verdade. Agora é ali, na praça barulhenta, um garoto de rua falava a língua dela, com a voz dela. Henrique andou até a lateral da palmeira, ignorando o casal de turistas que agora agradecia João efusivamente. Klaus, o turista, tirou a carteira. Vielen Dank, mein Junge, das ist für deine Hilfe. Muito obrigado, meu jovem. Isso é pela sua ajuda. Ele entregou uma nota gordinha, talvez de 50 euros. João pegou, agradeceu em alemão, com a mesma polidez de um tradutor profissional, e viu o casal se afastar. Ele estava de costas para Henrique, contando o dinheiro, quando sentiu a presença. Henrique estava parado a menos de 1 metro. Ele não estava mais com a postura de CEO. Estava pálido, a respiração acelerada. Parecia que tinha acabado de ver um fantasma. João se virou, percebendo que era o peixe grande que ele tinha evitado antes. Henrique abriu a boca, mas as palavras não vinham. Não era sobre o que o garoto disse, mas como ele disse. Garoto, começou Henrique, a voz rouca. Você fala alemão? João guardou o dinheiro rapidamente no bolso da bermuda rasgada. Ele voltou à postura de mendigo, como se o alemão nunca tivesse existido. Falo, moço. Aprendi na rua, com os estrangeiros. Ajudo eles a se virar. Eles me dão um troco. É o meu ganha-pão. Respondeu João com a malandragem típica de quem precisa se justificar. Henrique ignorou a explicação. Ele estava olhando para o rosto de João. O garoto tinha cabelos escuros, olhos castanhos e uma mandíbula forte. Não havia semelhança óbvia com Helena, que era loira,
e tinha olhos azuis. Mas algo na expressão, na maneira como ele franziu a testa ao falar, era perturbadoramente familiar. Onde você aprendeu esse sotaque? Henrique pressionou, a voz ficando mais alta. João recuou um passo. A situação estava saindo do script. Engravatados não costumam fazer perguntas sobre sotaques. Eles dão o dinheiro e vão embora. Sotaque? Ah, sei lá, moço. Eu só repito o que eles falam, mentiu João. Henrique não acreditou. Ele sabia que aquele sotaque era específico. Era o alemão falado por alguém que aprendeu a língua em casa, na infância, não aprendido na rua. Henrique sentiu um arrepio. A dor da perda que ele pensava ter adormecido acordou com força total. Ele precisava de uma prova. Fale mais uma vez. Fale o seu nome em alemão, ordenou Henrique. João hesitou. Ele não gostava de ser forçado. Mas o olhar do homem era intenso, quase desesperado. Meu nome é João, ele disse em português. Henrique balançou a cabeça impaciente. Não, em alemão. Como se você estivesse se apresentando para um alemão. João suspirou, pensando que talvez se ele fizesse o que o doido estava pedindo, ele o deixaria em paz. Ele olhou diretamente nos olhos de Henrique e disse com a pronúncia perfeita e o sotaque de Munique: Ich heiße João. Eu me chamo João. O som daquela frase, dita com aquela entonação, foi como um choque elétrico em Henrique. Ele fechou os olhos por um segundo. Era a mesma cadência. Exatamente a mesma. Quem te ensinou essa língua, garoto? Diga a verdade! Henrique quase gritou, atraindo a atenção de alguns passantes. João se assustou com a intensidade. Ele viu que o homem não estava brincando. Foi a minha mãe, ele confessou, a voz mais baixa. Ela falava comigo assim quando eu era pequeno. A menção à mãe dele, ligada àquele sotaque, fez o mundo girar para Henrique. Sua mãe. Onde ela está? O rosto de João endureceu. O brilho de malandragem deu lugar a uma tristeza profunda. Ela se foi, moço, faz tempo. Ela me deixou na rua. Eu não sei onde ela tá. Só sei que ela me ensinou a falar essa língua estranha. Henrique sentiu o coração apertar. Era impossível. Helena estava morta. Ele tinha visto o relatório da perícia. O carro destruído. Mas e se fosse o filho dela? Helena e Henrique nunca tiveram filhos. Mas eles estavam noivos há 6 meses quando o acidente aconteceu. Eles estavam planejando a vida. Henrique se agachou, ficando na altura de João, ignorando a sujeira do chão e a dignidade de CEO. Qual era o nome da sua mãe, João? Ele perguntou, quase implorando. João hesitou novamente. Ele nunca falava o nome da mãe. Era a única coisa que ele tinha dela, além do idioma. Por que você quer saber, moço? É coisa antiga. Ela não tem nada a ver com você. Henrique respirou fundo. Ele precisava ser honesto, ou pelo menos, convincente. Eu acho que eu conheci a sua mãe, João. Há muito, muito tempo. Por favor, me diga o nome dela. Vai me ajudar a entender uma coisa muito importante. João avaliou o homem. Ele não parecia um policial ou um assistente social. Parecia um homem que estava à beira de um colapso emocional. O nome dela era Helena, João sussurrou. Helena Schmidt. O impacto daquele nome atingiu Henrique como um tiro. Ele cambaleou para trás, se apoiando na palmeira novamente. Helena Schmidt. Não era coincidência. Não era uma miragem auditiva, era real. O garoto não só falava alemão com o sotaque dela, mas ele tinha o nome dela. Impossível. Ele murmurou. Se Helena estava morta, como ela poderia ter tido um filho 10 anos atrás? Marcelo franziu a testa. As contas não batiam. A cronologia não batia. O acidente tinha sido há 20 anos, a menos que ela não tivesse morrido. A cabeça de Henrique começou a trabalhar na velocidade da luz, ligando pontos que ele tinha ignorado por 2 décadas. O corpo no acidente estava irreconhecível. A identificação foi feita por uma pulseira e registros dentários incompletos. Na época, ele estava tão devastado que aceitou o veredito sem questionar. Mas se Helena forjou a própria morte, por quê? E por que ela o abandonaria? E o mais importante, se ela estava viva, por que o filho dela estava vivendo na rua?
na Pindaíba, em São Paulo. Henrique olhou para João com uma nova perspectiva. Não mais o mendigo mirim, mas a única peça viva de um quebra-cabeça de 20 anos. João, Henrique disse, a voz agora controlada, mas carregada de urgência. Eu preciso te fazer uma pergunta. A pergunta mais importante da sua vida, e talvez da minha. João, desconfiado, mas curioso, assentiu. Pode perguntar, moço. Mas seja rápido que a patrulha já está chegando aqui perto. Henrique se aproximou de novo, diminuindo a distância entre o CEO bilionário e o garoto de rua. A diferença social era abissal, mas naquele momento, eles eram apenas dois homens conectados por uma mulher misteriosa. Quando a sua mãe te ensinava alemão, ela te falava sobre o seu pai? João hesitou. Essa era a parte mais dolorosa da história. Ela falava pouco. Dizia que ele era um homem importante, mas perigoso, que ele tinha inimigos, e que, por causa disso, ela teve que sumir. Inimigos. Henrique Vasconcelos sentiu um frio na espinha. No auge do noivado, 20 anos atrás, ele estava prestes a fechar uma fusão gigantesca que o faria um dos homens mais ricos do país. Essa fusão tinha gerado ameaças reais, vindas de concorrentes dispostos a tudo para derrubá-lo. Ele e Helena tinham recebido bilhetes anônimos, avisos. Eles haviam ignorado, focados no casamento. Será que Helena não morreu no acidente, mas fugiu por causa do acidente? Ou para evitar que algo pior acontecesse? Henrique pensou alto, o terror subindo pela garganta. Helena. Ela forjou a morte para proteger vocês dois. Ele concluiu, mais para si mesmo do que para João. João olhou para Henrique confuso com a palavra forjou. Não sei de forja nenhuma, moço. Só sei que ela sumiu do nada. E a última coisa que ela me deu foi uma caixinha de música e um nome. Ela disse que se um dia eu estivesse em apuros, era para eu procurar esse nome. Que ele me protegeria. Henrique engoliu em seco. Que nome, João? Que nome ela te deu? O garoto olhou para o céu, como se estivesse tentando se lembrar de algo guardado a 7 chaves. Ela disse que eu deveria procurar pelo homem que tinha o mesmo sotaque dela, e que se ele não soubesse quem era, eu deveria dizer o nome do meu pai. João respirou fundo. E então, com a mesma clareza e o mesmo sotaque que havia congelado Henrique, ele fez a pergunta que revelaria o segredo de 20 anos. Senhor, Sinci Henrique Vasconcelos? Senhor, você é Henrique Vasconcelos? Henrique mal conseguia respirar. O garoto de rua que falava alemão com o sotaque de sua noiva morta tinha acabado de usar o nome dele. Sim, eu sou Henrique Vasconcelos. Ele respondeu, a voz quase inaudível. E então João, o mendigo mirim, olhou nos olhos do bilionário e, sem mudar a expressão, soltou a bomba que reescreveria a vida de Henrique. Minha mãe disse que o nome do meu pai era Henrique Vasconcelos. O silêncio caiu sobre a praça, esmagando o barulho do trânsito. Henrique sentiu o chão sumir. O filho de Helena. O filho que ele nunca soube que existia. Um filho que parecia ter nascido 10 anos após a morte forjada da mãe. Isso significava que, no momento do suposto acidente, Helena estava grávida de Henrique. E ela fugiu, levando consigo o herdeiro que ele nem sequer sonhava em ter. Henrique se levantou cambaleando, a mente em caos. 20 anos de luto e sucesso construídos sobre uma mentira. Você é meu filho? Henrique sussurrou. A pergunta mais absurda e mais real que ele já tinha feito. João deu de ombros, com a resignação de quem já aceitou o destino. Se for, moço, não faz muita diferença. Eu ainda tô na rua. Mas a minha mãe disse que se eu te achasse, você saberia o resto da história. E que a gente estaria seguro. Eu preciso saber onde ela está. Você sabe onde ela está? A pergunta de João, cheia de esperança infantil, atingiu Henrique como um raio. O bilionário, o homem que resolvia problemas de bilhões, agora tinha o maior dilema de sua vida. Um filho na rua, uma ex-noiva que forjou a morte, e uma teia de segredos corporativos que aparentemente ainda estava ativa. Eu não sei onde ela está, João, mas eu vou descobrir.
E vou te tirar dessa rua agora. Eu juro, disse Henrique, pegando o celular do chão, agora com uma nova missão na vida. A missão de um pai. A história estava apenas começando a se desenrolar. E Henrique sabia que o segredo de 20 anos não era apenas sobre Helena, mas sobre a conspiração que a forçou a sumir. Ele precisava de respostas, e o garoto era a chave. Ele precisava descobrir quem eram os inimigos que ainda estavam por aí e o que eles queriam. Mas a primeira coisa era a segurança de João. Vem comigo, meu filho, disse Henrique estendendo a mão para o garoto de rua. Vamos começar a desvendar essa bagunça. E a primeira coisa que você vai fazer é tomar um banho e comer a melhor comida que São Paulo pode oferecer. João, acostumado a desconfiar de tudo e todos, olhou para a mão estendida do bilionário. Era um convite para sair da escuridão e entrar na luz. O risco era grande, mas a promessa era maior. Ele colocou a mão suja na palma impecável de Henrique. O contraste era brutal. O elo, inquebrável. Certo, pai, disse João. Mas a gente tem que ir logo. Eu tô com fome de verdade. E assim, Henrique Vasconcelos, o CEO frio e calculista, saiu da praça não mais como um homem de negócios, mas como um pai que acabava de descobrir que tinha um filho e uma guerra corporativa de 20 anos para resolver. A busca pela verdade e por Helena Schmidt tinha acabado de ser reaberta, e desta vez, ele não pararia até encontrar todas as respostas. Ele tinha que entender por que Helena havia sumido, quem eram os inimigos que aterrorizaram a vida deles, e o que exatamente aconteceu naqueles 20 anos de silêncio. A aventura, ou melhor, a investigação, começava agora. Aquele aperto de mão entre o CEO de terno italiano e o garoto de rua sujo foi a coisa mais estranha e mais importante que aconteceu naquela praça em 20 anos. Henrique Vasconcelos não soltou a mão de João. Ele sentiu a pele áspera, o cheiro de rua, a realidade crua da vida que ele tinha ignorado por tanto tempo. 20 anos de uma vida de luto forjado desmoronaram em um segundo. A gente tem que sair daqui, Henrique murmurou, olhando em volta. A conversa intensa e as lágrimas contidas do bilionário já tinham atraído olhares curiosos. Henrique, que prezava a discrição acima de tudo, sabia que se ele fosse visto saindo da Faria Lima de mãos dadas com um garoto de rua, a fofoca corporativa seria imediata. E fofoca nesse nível era perigosa. Ele pegou o celular do chão, limpou a poeira da tela rachada, não se importando com o prejuízo, e ligou para o motorista, Geraldo. Geraldo, você está me ouvindo? Esquece o plano. Venha imediatamente para a praça, não pare na rua. Entre na área de carga e descarga do prédio ao lado. E venha sozinho. É urgente. Geraldo, um homem que dirigia para Henrique há 15 anos e conhecia o tom de voz do chefe como ninguém, não perguntou nada. Ele sabia que quando Henrique falava urgente, era coisa de vida ou morte, ou de bilhões. Enquanto esperava o carro blindado, Henrique puxou João para debaixo da sombra da palmeira novamente, fingindo que estava apenas checando as horas. Escuta aqui, João. A partir de agora, você não fala com ninguém. Ninguém. Não importa o que aconteça. Você é meu convidado, entendeu? João, que já era mestre em se camuflar e obedecer ordens de sobrevivência, assentiu com a cabeça. Entendi, moço. Quer dizer, pai. Mas e as minhas coisas? As coisas de João eram uma mochila velha e uns panos que ele guardava num esconderijo perto de um bueiro. Henrique olhou para o garoto, percebendo a seriedade da pergunta. As coisas dele eram tudo que ele possuía. Não se preocupe com isso agora. A gente compra tudo novo. Na verdade, a gente compra uma loja inteira se precisar. O importante agora é a sua segurança. A palavra segurança fez João encolher os ombros. Ele estava acostumado a se proteger sozinho. A ideia de ter um bilionário como guarda-costas era nova e um pouco assustadora. O carro chegou rápido. O Range Rover blindado, preto fosco, deslizou para a área de serviço, parecendo um tanque de guerra silencioso. Geraldo saiu do carro, mas ao ver a cena, Henrique de terno amassado, segurando a mão de um garoto de rua, ele manteve a compostura profissionalmente treinada sem mostrar um pingo de surpresa. Bom dia, Dr. Henrique. Geraldo, abre a porta e não olhe para trás. Vamos direto para a residência.
Henrique praticamente empurrou João para dentro do luxo gelado do carro, sentando-se ao seu lado. O cheiro de couro novo, o ar-condicionado potente, o silêncio absoluto do interior, era um universo de distância do bueiro de João. João estava paralisado, olhando pela janela fumê a São Paulo que ele conhecia, mas de uma perspectiva completamente diferente. Senta direito, filho. A gente tem muito o que conversar, disse Henrique tirando o paletó e afrouxando a gravata. Pela primeira vez em anos ele não estava pensando em ações, lucros ou o próximo trimestre fiscal. Ele estava pensando em Helena. Durante o trajeto até a mansão no Morumbi, Henrique tentou reorganizar o caos em sua mente. João, me diga uma coisa. Quando a sua mãe te deixou, o que ela disse sobre onde ela estava indo? João apertou as mãos. Ela não disse para onde. Só disse que tinha que ir. Que os homens maus estavam chegando perto de novo. E que eu tinha que me virar. Mas que eu nunca, nunca deveria esquecer o alemão. Ela disse que era a minha chave secreta. Homens maus, repetiu Henrique, sentindo o sangue gelar. 20 anos atrás, as ameaças eram vagas, mas vinham de fontes muito críveis ligadas à concorrência que ele estava esmagando na época. Oswaldo Mendes, CEO do Grupo Alfa, era o principal suspeito na mira do FBI e da Polícia Federal na época, por práticas predatórias e ilegais. Henrique tinha certeza que Mendes estava por trás das intimidações. Ela te deu alguma pista? Um endereço? Um objeto? João enfiou a mão no bolso da bermuda e tirou um objeto pequeno embrulhado em um pedaço de pano sujo. Era uma caixinha de música de madeira, bem trabalhada, mas gasta pelo tempo e pelo manuseio na rua. Ela me deu essa caixinha. Disse que se eu a achasse, eu saberia que ela estava perto. E que eu não deveria abri-la para ninguém, só para o homem que falasse o nome dela. Helena Schmidt. Henrique pegou a caixinha com as duas mãos quase tremendo. Era uma peça alemã, de cerejeira escura, com um pequeno desenho entalhado de um Edelweiss, a flor alpina. Ele se lembrou da caixinha. Helena tinha uma exatamente igual, que ela guardava na cabeceira da cama no apartamento deles. Era um presente de seu avô. Essa caixinha, eu a conheço, disse Henrique, a voz embargada. Ele tentou abri-la, mas a tampa estava emperrada. Não abre, moço. Ela quebrou faz tempo, mas a música ainda toca, disse João, pegando de volta e virando a caixinha de cabeça para baixo. Ele apertou um botão minúsculo na base e a melodia começou. Era uma canção de ninar alemã, suave e melancólica, que Henrique reconheceu instantaneamente. Era a música que Helena cantava para ele, brincando nas noites em que ele não conseguia dormir, estressado com o trabalho. A prova estava ali, materializada em madeira e melodia. Meu Deus, Helena! Ele sussurrou. O motorista Geraldo, que dirigia em silêncio, apenas ouvia a melodia suave no banco da frente, sem entender a profundidade daquele momento. Chegando à mansão, a cena se repetiu. A estupefação silenciosa da equipe de funcionários ao ver o chefe entrar de mãos dadas com um garoto de rua. Henrique não deu tempo para perguntas. Ele chamou a governanta, Dona Adelaide, uma mulher rígida e de poucas palavras, mas de confiança absoluta. Adelaide, este é João. Ele é meu filho. Ele vai ficar no quarto de hóspedes principal. Eu quero que ele tome um banho quente, queime essas roupas e que compre roupas novas de primeira. Calça, camisa, tênis, tudo o que ele precisar, e prepare um almoço de rei. Agora. Adelaide, que tinha visto Henrique passar por 20 anos de luto seco e profissional, apenas assentiu, os olhos ligeiramente arregalados com a palavra filho. Sim, doutor Henrique, imediatamente. Enquanto João era levado pela governanta, Henrique correu para o seu escritório. Ele precisava de duas coisas: reabrir o caso e proteger o garoto. Ele ligou para a pessoa que jamais deveria ser perturbada em uma manhã de trabalho. Dona Fátima, sua assistente executiva que controlava a agenda e a vida de Henrique com mão de ferro há 10 anos. Fátima, cancele tudo. Todas as reuniões, todas as teleconferências. Diga que estou com uma emergência familiar grave. Eu preciso que você faça duas coisas, com urgência máxima e em absoluto sigilo.
A voz de Henrique era diferente. Fátima sentiu o tremor. Sim, doutor, diga. Primeiro eu quero que você ligue para o doutor Elias Costa, meu antigo advogado, aquele que cuidava dos assuntos pessoais. Diga que é um assunto de vida e morte. Eu preciso dele em casa, em 1 hora. Doutor Elias era o único que tinha acesso a todos os arquivos antigos, incluindo o relatório policial do acidente de 20 anos atrás. Segundo, Fátima, eu preciso que você acione a segurança máxima da residência. Ninguém entra, ninguém sai, exceto por ordem minha. E eu preciso de um relatório completo sobre todas as transações, contatos e tentativas de aproximação que o Grupo Alfa, ou qualquer pessoa ligada a Oswaldo Mendes, fez com a nossa empresa nos últimos 20 anos. Eu quero o histórico de todas as ameaças que recebemos naquela época. Puxe tudo. A menção ao Grupo Alfa e a Oswaldo Mendes era um nome que não circulava na boca de Henrique há 1 década. Fátima soube que o buraco era muito mais embaixo. Vou cuidar disso agora mesmo, doutor. Henrique desligou e afundou na poltrona de couro. A casa estava silenciosa, mas a mente dele era um turbilhão. João era a prova viva de que a ameaça não havia sumido. Ela apenas hibernou. Se Helena forjou a morte para proteger o filho, significa que ela acreditava que os inimigos tinham poder suficiente para encontrá-los e machucá-los. E se João estava na rua, isso só podia significar que Helena havia falhado em se manter escondida, ou que ela havia sido forçada a se afastar. Ele precisava entender a cronologia. Se o acidente foi há 20 anos e João tem 10, Helena passou 10 anos escondida, sozinha, antes de ter um filho. Isso não fazia sentido. Ou ela teve João com outra pessoa, o que Henrique tentava desesperadamente não pensar, ou ela manteve contato com ele de alguma forma. O coração de Henrique palpitava com a esperança do reencontro e o medo da verdade. Cerca de 1 hora depois, João desceu as escadas. A transformação era chocante. Não era apenas a roupa nova e limpa, era a postura. O banho havia lavado a sujeira, mas o que realmente mudou foi o brilho nos olhos. O garoto ainda era magro, mas agora ele vestia um short de tactel novo e uma camiseta de algodão macio. Estava calçado com tênis que pareciam flutuar nos pés. Adelaide tinha feito um trabalho impecável. Pai, disse João, meio sem jeito, descendo o último degrau. O som daquela palavra dita por aquele garoto atingiu Henrique no peito. Venha, sente-se. O almoço já está pronto, disse Henrique apontando para a mesa da copa, onde uma refeição simples mas farta esperava. Enquanto João atacava um prato de arroz, feijão, bife e batata frita com a voracidade de quem não comia direito há dias, Henrique começou a interrogá-lo gentilmente. João, me conta sobre esses 10 anos. Onde você e sua mãe viveram antes de vocês virem para São Paulo? João parou de mastigar. A gente morou em muitos lugares, pai. Mas o que eu lembro mais é de uma cidade pequena, no sul, perto de Santa Catarina. Era uma casa de madeira no meio do mato. Ela falava que era um lugar seguro. E o que ela fazia para viver? Ela fazia doces, kuchen. Ela vendia bolo e pão. Ela sempre me dizia para não falar alemão com ninguém a não ser com ela. Ela tinha medo. Henrique absorvia cada detalhe. O sul do Brasil, com sua forte imigração alemã, era um local lógico para Helena se esconder. Ela poderia se misturar facilmente. E quando vocês vieram para São Paulo? Faz uns 6 meses. Ela disse que precisava de dinheiro, que o dinheiro dela estava acabando. Ela veio procurar um contato. Ela me deixou numa pensão, disse que voltaria. Mas ela não voltou. Eu esperei 1 mês. Aí o dinheiro da pensão acabou e eu tive que sair. Ela te disse o nome desse contato? João balançou a cabeça frustrado. Não. Só que ele era um homem que devia um favor para ela. Henrique sentiu uma pontada de desespero. Helena estava em São Paulo. Ela não estava morta. Ela estava procurando ajuda. E ela tinha desaparecido há apenas 6 meses, deixando o filho na pensão. E a caixinha de música? Ela te disse quando você deveria me procurar? Ela disse que se ela sumisse por mais de 1 mês, era para eu vir para o centro e procurar alguém importante que parecesse rico e falar alemão
até que alguém reagisse ao sotaque. E se esse alguém falasse o nome dela, era para eu perguntar se ele era você. Ela disse que você era o único que entenderia a chave. A chave secreta. O sotaque. O nome. Helena tinha arquitetado um plano de resgate para o filho, confiando que 20 anos de distância não apagariam a memória de Henrique. Nesse momento, Dona Fátima bateu na porta do escritório, indicando que o Dr. Elias Costa havia chegado. João, você vai ficar aqui e terminar de comer. Não saia dessa casa por nada. Eu volto logo. A gente vai encontrar a sua mãe. Henrique foi para a biblioteca onde o Dr. Elias, um homem grisalho e com ares de detetive, esperava com uma pasta antiga. Henrique, o que está acontecendo? Fátima me disse que é sobre Helena. Eu pensei que... É sobre Helena, Elias. E sobre o meu filho. Ele está vivo. E ela forjou a morte 20 anos atrás. Eu preciso reabrir o caso, mas em sigilo total. Elias quase caiu da cadeira. Ele era o advogado que tinha cuidado de toda a papelada do acidente e do inventário. Helena, viva? E um filho? Henrique, isso é inacreditável. O que te faz ter tanta certeza? Henrique resumiu a cena na praça, a fluência do alemão, o sotaque de Munique e, finalmente, o nome. Helena Schmidt e Henrique Vasconcelos. Elias, eu preciso de todos os relatórios do acidente. Eu quero saber quem fez a identificação do corpo. Eu quero saber quem lucrou com a minha dor e com a minha ausência temporária do comando da empresa. Elias abriu a pasta amarelada. A identificação, Henrique, foi feita pelo legista da Dutra. O corpo estava carbonizado e irreconhecível. A identificação foi baseada em registros dentários parciais e uma pulseira de ouro que você tinha dado a ela. A perícia concluiu que a causa da morte foi o impacto e o fogo. E a pulseira? Era a pulseira de ouro branco gravada com R em H 1999. Eu me lembro. Você a reconheceu. Henrique fechou os olhos. A pulseira. Ele havia dado a pulseira a ela. Mas e se o corpo não fosse o dela? Elias, procure por qualquer registro de corpo não identificado na região da Dutra naquele período. Procure por qualquer inconsistência. E, principalmente, procure quem teve acesso ao carro dela antes do acidente. A investigação de 20 anos estava sendo reaberta, mas agora com a urgência de quem tinha um filho para proteger. Henrique, se você está certo e se Helena forjou a morte, ela o fez para se proteger de quem? A ameaça corporativa daquela época era real, mas desapareceu depois que você consolidou a fusão. Oswaldo Mendes foi investigado, mas nunca provaram nada. Ele não desapareceu, Elias, ele só recuou. E se ele soubesse que Helena estava grávida? E se ele estivesse esperando o momento certo para usar isso contra mim? A ideia era perturbadora. Se Helena estava grávida na época do acidente, João teria 20 anos. Mas ele tinha 10. Henrique compartilhou a discrepância de 10 anos. Isso muda tudo, Elias. Ela fugiu, se escondeu por 10 anos, e só então teve João. Isso significa que ou ela estava se protegendo de uma ameaça que durou uma década, ou ela só se sentiu segura para ter o filho depois desse tempo. Mas se ela só teve João depois de 10 anos, quem é o pai? Henrique sentiu o ciúme profissional e pessoal subir pela garganta. Ele não queria admitir a possibilidade de que Helena tivesse se envolvido com outro homem durante o exílio. João me disse que ela falou que o pai dele era Henrique Vasconcelos. Ela o batizou com o meu nome. A não ser que ela tenha mentido para o garoto, o que não faz sentido, ela teve esse filho comigo, mesmo estando exilada. Elias, o advogado pragmático, juntou as peças. Espere. Se ela teve o filho 10 anos depois do acidente, isso significa que, de alguma forma, ela manteve contato com você ou usou material genético guardado. Ou, o mais simples, a ameaça real só começou a se manifestar 10 anos atrás, e ela fugiu depois de ter João. Não, João disse que ela falava sobre os homens maus desde que ele era pequeno, e que a história de sumir era antiga. O sumiço dela é o elo. Ela nos conectou. Ela fez João me procurar. Ela precisa de ajuda, Elias. A prioridade mudou. Achar Helena. Henrique ligou para Fátima novamente.
Fátima, eu preciso que você use todos os nossos contatos de inteligência corporativa. Não para achar Helena, mas para achar o contato dela em São Paulo. O homem que devia um favor. Use a rede de logística, os contatos de transporte, tudo o que temos. Ele deve ser alguém ligado ao nosso setor, mas que não está diretamente no nosso radar. Alguém que poderia ser um favor de 20 anos atrás. Ele precisava de um nome. Enquanto a máquina corporativa de Henrique Vasconcelos era redirecionada para uma investigação pessoal e secreta, Henrique voltou para a copa. João estava terminando o prato. Ele parecia mais relaxado, mas ainda tenso. O que aconteceu, pai? Você tá com a cara de quem brigou com o mundo. Henrique sorriu, um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há anos. Eu briguei com o passado, filho. E agora eu estou tentando consertar o futuro. Você me falou da caixinha de música. Por que sua mãe disse que era para abrir só para quem falasse o nome dela? João engoliu o último pedaço de batata frita. Porque ela disse que o segredo estava lá dentro. O segredo de quem a gente tinha que temer. Henrique olhou para a caixinha, agora limpa, que estava sobre a mesa. Você tentou abrir? Claro que tentei, mas está quebrada. Eu tentei forçar a tampa, mas ela é muito dura. Henrique pegou a caixinha. Ele era um homem de engenharia e logística. Ele sabia que objetos antigos e valiosos, especialmente os que guardavam segredos, não quebravam tão facilmente. Ele examinou o exterior da caixinha de cerejeira. O entalhe do Edelweiss. Ele virou a caixinha, tocando no ponto onde João apertava para tocar a música. Ela não está quebrada, João. É que você está procurando o lugar errado, disse Henrique com a calma de quem estava prestes a decifrar um código. Ele se lembrou de Helena, que adorava enigmas e jogos de estratégia. Se ela escondeu uma pista por 20 anos, seria algo engenhoso. Ele pressionou o entalhe da flor com força e ouviu um clique sutil. A tampa da caixinha de música, que parecia emperrada, se moveu ligeiramente. Consegui! Exclamou Henrique. João pulou da cadeira, ansioso. Henrique abriu a caixinha lentamente. Dentro não havia joias nem dinheiro. Havia apenas uma tira de papel de arroz dobrada e amarelada e uma pequena chave, muito antiga, feita de ferro. Henrique pegou o papel com cuidado. A letra era de Helena. A caligrafia elegante e precisa, com a tinta desbotada. Ele começou a ler em voz alta, traduzindo do alemão para o português. Mein Schatz, meu tesouro. O silêncio na copa era agora ensurdecedor. O cisne negro. A casa em Berlim. A traição. Henrique sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Oswaldo Mendes, o rival óbvio, era apenas um peão. O verdadeiro inimigo estava dentro do seu círculo de confiança há 20 anos, controlando as operações da Vasconcelos Group. Um traidor na diretoria. Henrique sussurrou, a raiva subindo. Ele olhou para a última pista de Helena. Procure por quem assinou a minha certidão de óbito. A certidão de óbito. O documento que provava que ela estava morta. Elias tinha mencionado o legista da Dutra, mas quem mais assinava esse tipo de documento? Henrique correu de volta para a biblioteca, onde Elias ainda estava revisando os arquivos. Elias, o relatório de óbito. Quem assinou? Não o legista, o médico que atestou a morte. Rápido! Elias, assustado com a urgência, folheou os papéis. Aqui está. O médico que atestou o óbito de Helena Schmidt, doutor. Ah, sim. Doutor Ivan Almeida. Ele era o médico de plantão no hospital para onde o corpo foi levado. Henrique pegou o papel, os olhos fixos no nome. Doutor Ivan Almeida. O nome não lhe dizia nada, mas ele precisava de mais. Ele precisava saber quem, na alta cúpula da Vasconcelos Group, tinha acesso e influência para manipular um atestado de óbito 20 anos atrás. Ele ligou para Fátima novamente. Fátima, pare a busca pelo Grupo Alfa. Mude o foco. Eu preciso da lista completa de todos os membros da nossa diretoria e do conselho nos últimos 20 anos. E cruze essa lista com qualquer pessoa que tenha ligação com o Dr. Ivan Almeida, médico que assinou o atestado de óbito de Helena Schmidt. Eu quero saber quem é esse traidor. E eu quero saber agora.
A revelação de Helena tinha mudado o jogo de xadrez. Não era uma guerra externa. Era uma traição interna. João, agora ao lado do pai, segurava a chave antiga. Pai, o que são os arquivos do Cisne Negro? Henrique olhou para o filho, a determinação em seu rosto. Não sei, meu filho. Mas parece que é a prova de que sua mãe está viva e de que a gente vai derrubar o desgraçado que fez ela viver 20 anos fugindo. Henrique sabia que a chave de Berlim era o próximo passo. Mas viajar para a Europa sem saber quem era o inimigo interno era um risco incalculável. Ele precisava de segurança. Geraldo! Gritou Henrique. Prepare o jato particular, mas não para a Europa, para o Rio de Janeiro. Primeiro, vamos para um lugar onde ninguém nos conhece e onde eu posso reorganizar a segurança. E eu preciso que você chame mais 2 homens de confiança. Agora virou guerra. A vida de bilionário de Henrique Vasconcelos tinha acabado. Começava a vida de um pai em busca de vingança e de sua família perdida. O segredo de 20 anos não era apenas a morte forjada de Helena, mas a existência de um traidor que esperou pacientemente na sombra, controlando a vida de Henrique e agora ameaçando a vida de João. A busca por Helena e pelo Cisne Negro começava com um voo noturno, levando consigo um garoto de 10 anos, uma caixinha de música e uma chave que prometia derrubar um império. Henrique olhou para João, que agora estava tirando a poeira da caixinha com a ponta dos dedos. Não se preocupe, filho. A gente vai achar a sua mãe. E a gente vai fazer esse sujeito pagar por cada dia que ela passou longe da gente. Eu juro. João assentiu. O medo substituído pela esperança e pela certeza de que, pela primeira vez, ele não estava sozinho. Eles estavam indo para o Rio, mas a verdadeira jornada, a busca pela verdade e pelo perdão, estava apenas começando. E Henrique sabia que, em breve, ele teria que encarar o traidor que estava sentado ao seu lado na mesa de reuniões. Continua. O jato executivo de Henrique, um Global 6000, cortava o céu noturno voando baixo em direção ao Rio de Janeiro. Dentro da cabine de luxo, o silêncio era tão denso quanto o medo de Henrique. João estava dormindo pela primeira vez em um assento macio, a cabeça encostada no ombro do pai recém-descoberto, a caixinha de música apertada na mão. Henrique, no entanto, estava acordado, olhando para a chave de ferro antiga. O bilionário agora era um fugitivo, um pai em pânico, e um homem caçado por um inimigo que ele mesmo havia alimentado por 20 anos. A luz de leitura do jato iluminava o rosto de Henrique. Ele pegou o celular que estava em modo de comunicação criptografada. Fátima, alguma novidade? A voz de Fátima, do outro lado da linha, parecia tensa, mas profissional. Ela havia passado as últimas horas mergulhada em arquivos antigos e dados de RH. Doutor Henrique, a ligação é complexa. O doutor Elias Costa me deu o nome do médico, Ivan Almeida. Cruzamos a informação com o histórico de 20 anos da diretoria. A conexão é direta. Henrique apertou o punho. Desembucha, Fátima. Quem é o traidor? O doutor Ivan Almeida é tio de Marcelo Antunes, o seu diretor de operações. Ele é o único diretor que tem laços de sangue e financeiros com Almeida. Além disso, doutor, puxamos os registros de licença de Marcelo 20 anos atrás. Ele tirou 1 semana de folga exatamente na semana do acidente de Helena. O ar pareceu rarefeito no jato. Marcelo. O braço direito de Henrique. O homem com quem ele falava diariamente sobre bilhões, o confidente que o ajudou a construir o império após a morte de Helena, era o Cisne Negro. Marcelo. Henrique sussurrou, a voz carregada de uma traição que doía mais do que a perda original. Ele estava lá o tempo todo. Ele me usou. Ele usou a minha dor. Fátima continuou, a voz baixa. Ainda tem mais, doutor. O doutor Elias Costa encontrou registros de transferência de ações da sua própria conta para uma offshore ligada a Marcelo, logo após o acidente. Pequenas quantias, mas constantes. Ele se aproveitou da sua depressão e do seu luto para se capitalizar. Ele não queria te destruir, doutor. Ele queria te controlar. Henrique desligou o telefone sem dizer adeus. O ódio era um veneno frio.
Marcelo não só forjou a morte de Helena, como também o manteve de luto e distraído, garantindo que ele não percebesse a manipulação financeira e o poder crescente do diretor de operações. Você vai pagar caro, Marcelo, prometeu Henrique, olhando para o rosto tranquilo do filho dormindo. Ao chegar no Rio, eles foram direto para um apartamento de cobertura discreto, de frente para a praia de Ipanema, um local que Henrique usava apenas para férias rápidas e que não estava ligado diretamente à Vasconcelos Group. Henrique acordou João. Filho, a gente encontrou o nome do homem que fez sua mãe fugir. É um sujeito chamado Marcelo. Ele é um dos meus diretores. João, ainda grogue de sono, franziu a testa. Um engravatado? Por quê? Por ganância e poder, João. Mas agora a gente tem a prova para acabar com ele. A chave. Eu preciso que Geraldo e mais 2 seguranças de confiança voem para Berlim imediatamente. Eles precisam ir à casa que Helena mencionou. Henrique deu a chave antiga a Geraldo, que já estava com a passagem comprada e o plano de voo traçado. Geraldo, eu preciso que você entre na casa, ache o cofre sob a lareira e traga os arquivos do Cisne Negro para mim. Use o código de emergência para a entrada. Eu confio em você. Geraldo partiu antes do amanhecer. Henrique e João passaram o dia seguinte em Ipanema, tentando manter a normalidade. Henrique ligou para Marcelo, mantendo a voz calma e profissional. Marcelo, estou no Rio resolvendo um imprevisto familiar grave. Eu preciso que você me prepare um relatório completo sobre a fusão de 20 anos atrás. Preciso revisar cada detalhe. Quero tudo pronto para uma reunião de diretoria de emergência, amanhã à noite em São Paulo. Estarei de volta. Marcelo, confiante e cínico, respondeu. Claro, Henrique. Espero que esteja tudo bem com o imprevisto familiar. Eu preparo o relatório. Mas por que a urgência com algo de 20 anos atrás? Apenas uma revisão de risco. A longevidade da nossa empresa depende disso, mentiu Henrique, sentindo o nojo subir. Marcelo concordou e desligou. Ele estava caindo na armadilha. Horas depois, Geraldo ligou de Berlim. A voz dele estava tensa, mas triunfante. Doutor Henrique, encontramos a casa. A chave abriu o cofre. Os arquivos são explosivos. É tudo verdade. Marcelo manipulou o atestado de óbito. E tem mais. Ele estava de olho em Helena o tempo todo, mesmo depois que ela fugiu. O que dizem os arquivos, Geraldo? É uma gravação, um diário de Helena. Ela gravou tudo. Ela fugiu grávida, doutor. Você estava certo. Ela estava grávida na época do acidente forjado. Mas ela perdeu o bebê logo depois devido ao estresse. Ela passou os 10 anos seguintes se escondendo na Europa, reconstruindo a vida. Foi só depois de 10 anos quando ela se sentiu segura e usou um material genético que vocês tinham guardado para um futuro tratamento de fertilidade, para ter João, que Marcelo a encontrou novamente. A notícia atingiu Henrique. João era seu filho, geneticamente, mas concebido 10 anos depois, através de um processo de inseminação artificial que eles haviam planejado antes do noivado. Helena tinha se apegado à única parte de Henrique que ela podia levar consigo, a esperança de um filho. E Marcelo a perseguiu por causa disso. E por que ela voltou ao Brasil 6 meses atrás? A gravação explica. Ela estava sendo chantageada. Marcelo sabia que ela estava viva e que tinha o filho. Ele a forçou a voltar para São Paulo para entregar os arquivos originais do Cisne Negro, a prova da traição, ameaçando a vida de João. Ela forjou o sumiço para dar tempo a João de me encontrar antes que Marcelo a usasse. A gravação de Helena também revelou o nome do contato que ela procurou em São Paulo. Um ex-segurança da Vasconcelos Group, demitido por Marcelo na época do acidente. Helena esperava que ele a ajudasse, mas ele a traiu, vendendo sua localização a Marcelo em troca de dinheiro. Onde estava Helena agora? Geraldo enviou o último trecho da gravação, um áudio curto e apressado de Helena. Se o contato falhar, eu estarei no único lugar onde a minha língua não será estranha e onde eles não vão procurar, a biblioteca da imigração alemã no Bom Retiro. Eu vou esperar até o dia 15. O dia 15 era amanhã. Henrique sentiu o coração acelerar. Ele tinha que agir. Ele mandou Geraldo voar de volta para São Paulo imediatamente com os arquivos.
e ligou para Elias, dando a localização exata de Helena para que ele a resgatasse, sob escolta máxima. Elias, não a traga para a mansão. Leve-a para um lugar seguro longe de todos. E diga a ela que João está comigo. Henrique e João pegaram o jato de volta para São Paulo. A reunião de diretoria estava marcada para as 8 horas da noite. O palco estava montado para a queda de Marcelo. Às 19h40, Henrique entrou na sala de reunião da Vasconcelos Group. Ele estava impecável, o terno sob medida, mas o olhar era de aço frio. João estava escondido na sala secreta ao lado, monitorado por Fátima, pronto para ser a testemunha final. Marcelo estava na ponta da mesa, sorrindo com a falsa cordialidade de sempre. Henrique, que bom que resolveu seu problema familiar. O relatório da fusão está aqui, tudo sob controle. A diretoria estava toda presente, sentada à mesa de mogno. Henrique não se sentou. Ele permaneceu em pé, no centro. Não, Marcelo, nada está sob controle. E o problema familiar, como você chama, é, na verdade, um problema de traição e assassinato forjado que remonta a 20 anos. O sorriso de Marcelo vacilou. Do que você está falando, Henrique? Você está estressado? Estou falando de Helena Schmidt, a mulher que você tentou matar, mas que sobreviveu. E estou falando do meu filho, João, que você tentou usar para me chantagear. A sala ficou em silêncio absoluto. Marcelo riu forçando. Henrique, isso é loucura. Helena está morta há 20 anos. Você está delirando. Não, Marcelo. Eu não estou. E você sabe muito bem que ela não está. Porque você, com a ajuda do seu tio, Dr. Ivan Almeida, forjou a certidão de óbito dela, desviou fundos da empresa durante o meu luto e tentou chantageá-la quando ela voltou ao país. Marcelo pulou da cadeira, o pânico substituindo a arrogância. Onde estão suas provas, Henrique? Eu sou o diretor de operações desta empresa. Você não pode me acusar disso. Nesse momento, Geraldo e Elias entraram na sala, cada um carregando uma pasta. Geraldo colocou um gravador no centro da mesa, ao lado dos arquivos. As provas estão aqui, Marcelo. Os arquivos do Cisne Negro, a gravação do diário de Helena, detalhando sua chantagem e sua manipulação financeira, e o registro de transferência de fundos para a offshore do seu tio, Ivan Almeida, logo após o acidente. Geraldo apertou o play. A voz de Helena, límpida e com o sotaque de Munique, preencheu a sala, contando a história da ameaça, da fuga, da perda do primeiro bebê, do nascimento de João com o material genético de Henrique e da volta forçada ao Brasil. Marcelo estava pálido. Ele tentou correr, mas os seguranças de Henrique, estrategicamente colocados, o detiveram na porta. Você não vai a lugar nenhum, Marcelo. Você está preso por fraude, manipulação de documentos e tentativa de extorsão. A diretoria chocada assistiu à queda do diretor de operações. O império de Henrique tinha sido limpo. Minutos depois, com Marcelo sob custódia, Henrique se dirigiu à sala secreta. João estava parado, os olhos arregalados, tendo ouvido a voz da mãe pela primeira vez em meses. Pai, a voz dela, ela tá bem? Ela está segura, João. Elias a resgatou. Ela está esperando por nós. Henrique pegou a mão do filho e dirigiu-se ao local secreto onde Elias havia levado Helena. Uma chácara isolada no interior de São Paulo. Eles chegaram ao final da noite. A casa estava iluminada, e no alpendre, de pé, estava Helena Schmidt. Ela não estava mais com o brilho da jovem de 20 anos atrás. Havia rugas de preocupação ao redor dos olhos, e o cabelo loiro estava mais escuro, tingido para se disfarçar. Mas o olhar era inconfundível. Ao ver Henrique, ela parou. Ao ver João, ela soltou um grito abafado e correu. João, meu filho. O reencontro foi um turbilhão de lágrimas e abraços apertados. João se agarrou à mãe, chorando de alívio. Eu te achei, mama. Eu achei o papai. Ele entendeu a chave secreta. Helena soltou João e olhou para Henrique, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique, você acreditou. Você me encontrou. Henrique se aproximou e o reencontro não foi de paixão avassaladora, mas de profundo respeito e alívio. Eu não te perdi, Helena. Eu só demorei 20 anos para entender a sua jogada. Você me salvou. Você salvou nosso filho.
Eu tive que forjar o acidente para garantir que Marcelo não chegasse perto de você. Eu sabia que ele me usaria para te atingir. E quando ele descobriu João, eu não tive escolha a não ser desaparecer de novo e deixar a pista para o único homem em que eu confiava. Henrique a abraçou. O luto de 20 anos finalmente se desfez. Ele tinha a família de volta. O final dessa história, meus amigos, não foi com um casamento luxuoso, mas com a reconstrução de uma família. Marcelo foi processado e condenado por fraude corporativa e conspiração. A Vasconcelos Group passou por uma limpeza ética, e Henrique, agora com um propósito renovado, não era mais o CEO frio e vazio. Helena e Henrique se casaram em uma cerimônia discreta, apenas com Elias, Fátima e Geraldo como testemunhas. João, o mendigo mirim que falava alemão, começou a frequentar a melhor escola de São Paulo. Ele não perdeu sua esperteza de rua, mas agora a usava para aprender. Ele passava as tardes na biblioteca com a mãe, lendo livros em alemão, o sotaque de Munique mais forte do que nunca. Henrique descobriu a alegria de ser pai, buscar João na escola, ouvir as histórias sobre a vida na rua, que ele tratava com a seriedade de um veterano, e, principalmente, sentar à noite e ouvir Helena contar os 20 anos de exílio. A caixinha de música ficou na sala de estar aberta sem segredos. A chave de Berlim foi pendurada em um chaveiro. O maior bilionário de São Paulo tinha trocado o foco em bilhões por um foco em amor e perdão. E tudo porque um garoto de rua, numa praça movimentada, fez uma pergunta em alemão que reescreveu a história de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Eles estavam seguros finalmente juntos e prontos para viver a vida que lhes foi roubada 20 anos atrás. O futuro, agora, falava alemão.